Então, estenda as suas mãos para cá, vamos orar, abençoar a vida da nossa irmã, da pastora nessa noite. A incumbência está com ela e nós estamos aqui para receber. Amém? Pai, nós entregamos a vida da tua filha nas tuas mãos. Ó Deus, estamos aqui para ouvir a tua voz, a tua direção. Trabalhe o nosso seio, fique conosco, abençoe a nossa vida e conduza a tua filha do início ao fim pelo teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos com as bênçãos sobre ela, em nome de Jesus. E a igreja amada diz? Amém. Deus abençoe. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de ler com vocês no livro de 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel 19, 26 a 28. Disse ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, ó rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que te parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens, dignos de morte, diante do rei, meu senhor. E contudo pusestes a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Eu vou continuar lendo aqui 29 e 30. E disse-lhe o rei: por que ainda fala mais de teus negócios? Já disse eu: tu e Ziba reparte as terras. E disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à tua casa. Amém? Eu não sei quantos de vocês já ouviram a história de Mefibosete, mas eu quero aqui falar um pouquinho da história dele. Se você quiser ter uma noção, está em 2 Samuel, no capítulo 9. A Bíblia vai nos dizer que Davi tinha uma aliança com Jonatas. Ele fez essa aliança com Jonatas enquanto ele ainda era soldado na junta, né, do rei Saul. E Davi se tornou muito amigo do filho de Saul, de Jonatas. E assim Davi fez uma aliança com Jonatas, dizendo, né, essa aliança, um amor, porque a Bíblia diz que Davi amava Jonatas, que eles eram muito amigos. Então, numa determinada guerra, a Bíblia vai nos dizer que Saul é morto e Jonatas também foi morto. Com isso, quando a ama de Mefibosete ficou sabendo que o pai dele, Jonatas, tinha morrido, que seu avô tinha morrido, ela pega um menino com 5 anos de idade e ela foge apressadamente com Mefibosete nos braços. A Bíblia nos diz que durante esse percurso, ela deixa o menino cair dos braços, ele cai e ele fica manco, aleijado dos 2 pés. Ali Mefibosete já não podia mais caminhar. A Bíblia nos diz também que para ser sacerdote, ele não poderia ter nenhum tipo de defeito. Imagina para ser um rei. Então Mefibosete ali passa de herdeiro a nada. Mefibosete, ele começa a se sentir nada. Desde a sua infância, ele já não é nada. A queda, ela nos deixa as marcas. A marca sobre Mefibosete não era somente física, era uma marca emocional. Mefibosete, então, ele cresce se sentindo, apesar de saber que ele tinha uma filiação, apesar de saber que ele era herdeiro, então ele cresce como nada, como ninguém. E ali ele é levado para uma terra chamada Lodebar, que fica em Gileade.
Ali Mefibosete ele cresce, muito provavelmente mendigando, porque aleijado ele não trabalhava, ele não tinha como se sustentar. Então provavelmente ali Mefibosete vira um mendigo para ter o que comer, para ter como sobreviver numa terra de nada, porque Lodebar significa terra do nada, terra esquecida. Lodebar, ela vai representar um lugar de, eu coloquei o que significa Lodebar, coisa de nada, esquecimento, lugar de anonimato, tristeza, vergonha, dor, obscuridade, pobreza, mas também significa um lugar de passagem. Até então, para Mefibosete, Lodebar não era um lugar de passagem. Mefibosete, ali em Lodebar era a sua moradia. Mefibosete não tinha para onde ir. Ele se encontrava nessa circunstância, nessa situação. Porém, anos depois, Davi se torna rei. E ao se tornar rei, um dia, do nada, Davi manda chamar Ziba, um servo do rei Saul. Foi servo de Saul. Ele manda chamar Ziba e fala: Ziba, tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Existe alguém da casa de Saul? Ziba diz assim: tem, meu senhor. Um homem aleijado, não anda, é manco, não presta para nada, mas tem. E aonde que está esse homem? Está lá em Lodebar, uma terra que ninguém quer, sabe? Um lugar miserável, está lá mendigando, não vale nada, está lá, é coxo, ninguém quer ele. Mas existe Mefibosete, filho de Jonatas. Davi então manda chamar Mefibosete, leva Mefibosete para o seu palácio, prepara uma mesa e manda Mefibosete se sentar à mesa para comer com ele. E isso, nessa pequena introdução, a Bíblia nos fala como Mefibosete foi alcançado pela graça, como ele foi restituído no meio do esquecimento, no meio do nada, e ele se sentou à mesa com o rei. Mesa nos fala de lugar de intimidade. Não era qualquer um que sentava na mesa com o rei. Servos não sentavam na mesa com o rei. Sentava na mesa com o rei só quem tinha intimidade, só quem o rei convidasse para sentar com ele. Fora isso, servos não se sentavam à mesa. Porém, no lugar de esquecimento, de mendigo, ele sentou à mesa e foi tratado como um filho. Ali Davi diz para Mefibosete que ia restituir na vida dele tudo o que ele perdeu, todas as terras de Saul. Nessa restituição, ele também foi restituído na sua honra, ele foi restituído na sua filiação, ele foi restituído na sua paternidade, ele foi restituído, e no lugar da tristeza, hoje haveria alegria no coração de Mefibosete. No lugar da vergonha, de mendigar, ele agora se sentava à mesa com o rei. Ele agora participava do banquete com o rei. E ali eu creio que ali Davi manda chamar Ziba e fala com Ziba: olha, a partir de hoje você é servo de Mefibosete. Um homem que, não sei ao qual tipo de vida ele estava acostumado, agora ele ia servir a Mefibosete. Alguém que outrora ele falou que não valia nada, que era um mendigo, que estava num lugar, uma terra de esquecimento, alguém que ele desprezou, porque quando Davi manda chamá-lo, ele não fala simplesmente para Davi assim: ó, meu senhor, tem um filho de Jonatas, se chama Mefibosete, está em Lodebar. Não, ele faz questão de depreciar a Mefibosete. Ele diminui, ele faz questão de evidenciar as características negativas de Mefibosete. Ele expõe as pessoas, ele expõe Mefibosete. É a primeira coisa que ele faz para Davi. Ele expõe a vergonha de Mefibosete. Ele não simplesmente diz: sim, meu senhor, tem alguém, tem um filho. Não, ele quis expor a vergonha. Quantas das vezes nós passamos por circunstâncias aonde, quando alguém vai falar da gente, eles não olham as nossas características boas e falam bem, por mais que a gente tenha qualidades. Eles fazem questão de nos depreciar. Eles fazem questão de nos expor. Porque pessoas que gostam de bajular, pessoas que gostam de querer tirar proveito, você só vai servir para essa pessoa enquanto você serve ela. Enquanto as pessoas são tão acostumadas a você dizer sim, 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 que quando você diz não,
você já não serve mais para elas. Aí entra como Ziba. Enquanto Mefibosete estava lá caído, não era ninguém, para ele estava tudo ok. Mas quando Davi manda chamá-lo e ele se assenta à mesa e ele é restituído, ali surge a inveja do coração de Ziba. Porque nesse momento Ziba passa a ser servo de um Zé Ninguém para ele. Servo de um nada. E ele vai cultivar a terra para viver dessa terra. Davi fala, você vai servir a Ziba, você vai trabalhar na terra e vai comer os frutos dessa terra. E aí, Ziba vai trabalhando, vai ajudando a Mefibosete, construindo um relacionamento, uma intimidade, ele se torna um servo, um amigo de Mefibosete, e ali eles passam alguns anos. A Bíblia vai nos dizer que um belo dia, Absalão se levanta contra o seu pai, arma uma arapuca, e Davi tem que sair fugido de Jerusalém. Davi tem que sair corrido da sua própria casa, porque o seu filho se levantou contra ele. Nós ouvimos sempre Davi, o homem segundo o coração de Deus, que de fato era o homem que Deus amava, mas nós não vemos os lados ruins de Davi. Nós pregamos normalmente sobre as coisas boas de Davi. Mas a Bíblia diz que por causa de um pecado, a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas que passou por vários momentos de dificuldade, perdeu um filho após adultério, após mandar matar, um assassinato. Ele perde um filho como consequência disso. E ele mesmo dá a sua sentença, que deste homem não se aparte a espada. E essa sentença veio para ele, porque este era o homem a qual Samuel levou em causa para ele. E a partir disso, Davi vem sofrendo vários golpes, a ponto do seu próprio filho se levantar dentro da sua casa e sair, e Davi ter que sair do palácio, um rei fugido de um filho. Porque o filho se levantou contra o pai. E a Bíblia, ela vem dizendo assim, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão, seriam pais contra filhos, filhos contra pais. E a Bíblia é tão atual, que já nos mostra antigamente um filho se levantando contra o pai, para tomar o seu império, para tomar o seu reinado. Então a Bíblia vai dizer que Davi, ele foge, e ele vai habitar dentro de caverna, com alguns soldados, com alguns homens, que se aliaram a ele, que não se renderam a Absalão. Davi sai fugido e esconde em uma caverna. Mais para frente a Bíblia vai dizer que Ziba, ele chega até Davi com presentes. E ele diz assim para Davi, olha Davi, Mefibosete te traiu. Ele se aliou a Absalão e ele disse que ele vai tomar tudo o que é dele de volta, que ele vai se tornar o rei ao qual ele tinha direito de ser rei. Ele te traiu. Davi ali então fica enfurecido. E ele dá uma sentença, ele diz, Mefibosete me traiu, então a partir de agora, tudo o que era dele passa a ser teu. As terras, tudo que eu restituí a Mefibosete, agora eu dou para você, Ziba. Davi com o coração amargurado, Davi entristecido, porque já estava fugido de um filho. Agora ele foi traído por aquele a quem ele restituiu, aquele ao qual ele colocou no palácio, aquele ao qual ele tratou como filho, aquele ao qual ele restituiu a honra, restituiu tudo o que foi roubado dele, tudo o que foi tirado dele. Ele se sentiu mais traído. E nesse sentimento de amargura, ele tomou uma decisão. Só que, depois de um tempo, Davi, ele consegue retornar ao palácio. Ele consegue tomar de volta o seu reinado. Aí, Mefibosete se apresenta a Davi. Só que quando Mefibosete se apresenta a Davi, para desmentir o que Ziba tinha falado, como ele conseguiu provar que Ziba estava errado? Porque se ele não tivesse como provar, seria a palavra de um contra o outro. Davi não saberia qual era a verdade, qual era a mentira. A Bíblia nos diz que era de costume deles, dos judeus, que para alguém, quando se havia perdido alguém, esperando essa pessoa, ele não lavava os seus pés
não lavava as suas vestes e não fazia sua barba. Então Mefibosete, quando se apresenta diante de Davi, ele está com os pés sujos, ele está com a sua roupa toda suja e ele está com a barba grande, sem fazer. Davi então vê que de fato ele esperava que Davi voltasse, que ele não traiu a confiança de Davi, que ele não traiu aquilo ao qual Davi tinha feito para ele. Ele não traiu a confiança que Davi deu a ele, dele se assentar à mesa e fazer parte do banquete junto ao rei. Davi ali então, acredito que envergonhado, porque tomou uma má decisão num momento ao qual ele estava amargurado. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu ouvi dizer essa frase e eu concordo. No momento de muita tristeza, não tome uma decisão importante. E no momento de uma alegria, também não tome uma decisão importante. Espere passar aquele momento de máxima tristeza e de máxima alegria. Não tome decisões nesses momentos, porque ou nós vamos, de alguma forma nós podemos nos arrepender. Ou de ter tomado uma má decisão por estar muito triste, ou de ter tomado uma má decisão por estar muito alegre e depois perceber, opa, não era o que eu deveria ter feito. Eu deveria ter pensado, eu deveria ter calculado se era o momento exato. Mulheres, nós mulheres, às vezes, na empolgação, entramos numa loja, nossa, vou comprar isso aqui, tudo. Chega em casa, a gente pensa, para que eu comprei? O que eu vou fazer? Não tem utilidade. Muitas das vezes acontece isso, mas nós mulheres, homens não tem muito isso, eu acredito. Tem alguns, mas é raridade. Porque nós que organizamos os nossos lares, muitas das vezes nós que compramos roupas para os nossos filhos, para os nossos maridos, e às vezes nós tomamos uma decisão ali no momento, entrou na loja, gostou, chega em casa, arrepende. Eu já comprei uma roupa que eu pensei, nossa, amei. Quando eu cheguei em casa e olhei de novo, falei, pra que eu comprei? Que palhaçada, não gostei, não ficou boa. Então a gente tem que pensar. Hoje eu entro na loja, às vezes eu pego, penso, até chegar no caixa, eu falei com a tia Pri, que ela é a minha má influência, porque ela tem essa mania, tia Pri, tia Fabiana, enche o carrinho, pelo menos é o que eu fiquei sabendo, tá, tio? Enche o carrinho, até chegar no caixa, vamos decidir se vai levar ou não, vamos pensar, se compensa, se não compensa. Antes de chegar no caixa, analisou, valeu a pena? Levou, não vale? Deixa lá. Então hoje eu penso, às vezes eu falo assim, nossa, eu preciso comprar tal coisa, aí eu pego, depois eu olho, não estou precisando agora não, deixa isso aqui, não vou levar não. Porque a empolgação, os olhos viu e desejou, mas depois eu paro para raciocinar, vale a pena? Talvez sim, talvez não. Davi não agiu dessa forma, ele não parou para pensar quando ele deu uma sentença. Davi, na época de Davi, não existia psicólogo, não existia psiquiatra para dizer que Davi poderia ser um bipolar, porque ora Davi estava eufórico, ora Davi estava deprimidíssimo, ora Davi dançava, que aparecia as suas vestes íntimas, ora Davi estava vestido de pano de saco, chorando de luto ou celebrando, enfim. Davi, uma hora, era instável nas suas emoções. E ele caía nas suas emoções. Porque quando ele trouxe julgo sobre a sua vida, sem saber que era para ele, ao ouvir uma história, uma parábola que o profeta Samuel contou para ele não pensou, ele já deu logo uma sentença, ele não usou de misericórdia, ele já deu logo uma sentença diante daquela história que Samuel contou para ele. Só que a sentença foi dada para ele mesmo. Quando Ziba vai lá e fala com Davi, ele não parou para pensar se Ziba poderia estar falando a verdade ou não. Porque Ziba era bajulador, Ziba chegou com presentes, Ziba chegou todo carinhoso. E Davi estava triste, aflito, porque estava fugido do filho. Quantas das vezes nós nos deixamos enganar com pessoas que vêm e se fazem de boazinhas, se fazem de amigos no momento da nossa tristeza, no momento da nossa dor, no momento da nossa fraqueza, vêm se fazendo de bom, te cercando pelos lados.
Porque foi isso que Ziba fez, levou presentes. Davi se empolgou com aqueles presentes. E Davi deu uma sentença sobre a vida de Mefibosete. A mesa ao qual Mefibosete fazia parte agora, já não existia mais. Porque Davi retirara tudo dele e deu para Ziba. Só que a Bíblia vai dizer que quando Ziba se apresentou e Davi viu toda aquela situação, Davi já ficou meio assim, ele já não sabia mais como reagir. Então Davi fala para Ziba, fala para Mefibosete, olha Mefibosete, já que eu dei tudo para Ziba, para eu não voltar a minha palavra atrás, vamos fazer o seguinte, você fica com metade, Ziba fica com a outra metade. E assim não fica feio, nem para ele, nem para você, fica tudo por igual. Só que aí entra o caráter de Mefibosete. Mefibosete diz assim, olha, eu não era digno nem de estar aqui. Eu era digno de morte junto com todos os outros que morreram da minha família. Junto de toda a casa de Saul, de toda a casa do meu pai. Eu não era digno de nada. Então, vamos fazer o seguinte, dá tudo para ele. Dá tudo para ele, eu não preciso disso. Porque o que eu me preocupava era com a sua vida. Não era com o que você tinha me dado, não era com os bens que você tinha me dado. Eu me preocupava com a tua vida, em ver que você ia conseguir se recuperar e chegar bem de volta ao palácio. Eu me privei, eu me sacrifiquei, eu jejuei, eu orei, eu me guardei, orando ao Senhor, pedindo pela sua vida, não pelos bens. Dá tudo para Ziba. Dá tudo para ele, deixa tudo com ele. E aí, eu anotei algumas frases. Porque Ziba, como ele gostava de exibir os defeitos, ele era bajulador e enganador. Nós temos que tomar muito cuidado de não confundir respeito, honra, valor com bajulação. Porque quem te honra, quem te respeita, quem te valoriza, ele permanece fiel. Mas o bajulador, ele é ocasional. Ele vem só nos momentos ocasionais. Para puxar saco, para tirar vantagem. Porque o bajulador, ele não quer sua amizade, ele não te quer, ele quer o que você tem. O bajulador, ele não te bajula, ele não te agrada, ele não te dá presentes, ele não vem de mansinho porque ele gosta de você. É pensando, como eu vou tirar proveito dessa situação? E normalmente, a gente se entristece porque os bajuladores são, às vezes, os mais próximos, são aqueles que nós mais ajudamos. E muitas das vezes nós esperamos gratidão por essas pessoas. Mas normalmente o que a gente recebe é ingratidão. Principalmente quando a gente diz não para quem a gente estava acostumado a dizer sim. Então o bajulador, enquanto você é útil, ele vai te bajular. Mas no momento em que ele achar que você não tem mais utilidade, ele vai puxar o tapete, ele já não é mais o teu amigo, você já não presta mais para ele, você tem um monte de defeito, aí ele começa a expor os seus defeitos para outra pessoa, e o problema é que quando ele está te bajulando e a gente acha que pela bajulação é nosso amigo, o problema é quando a gente não sabe discernir, como Davi não soube. E nesse momento a gente, por achar que é amigo, a gente começa a confidencializar coisas. Porque nós falamos, nossa, é o meu melhor amigo. E eu aprendi que o nosso melhor amigo é o nosso pior inimigo. Porque a gente confidencializa muitas coisas. A gente acha que pode confiar e a gente sai contando algumas intimidades porque é o meu melhor amigo, é o meu amigo, ele quer o meu bem. Ele está na minha casa, ele come comigo na mesa, participa das coisas comigo, é meu amigo. Mas o dia que você não agradar este amigo mais, aí ele se torna seu inimigo. Porque aí ele começa a expor as fraquezas. Ele começa a expor aquilo que em confidência você contou, eu contei. Aquilo que por inocência eu pensava, nossa, está se compadecendo de mim, me ama. Não. Era a sua utilidade que ele amava. Era o seu dom que ele amava. Era o seu talento que ele amava. Era o que você podia fornecer. Era a sua
não dá o cargo que ele queria, acabou. O pastor não presta, a igreja não presta, os irmãos não prestam, não sei o que não presta. E normalmente, isso acontece com quem já é velho de igreja. Porque vê um novato chegando, que quer trabalhar de verdade, que está fazendo, que não é bajulador, mas que realmente valoriza, que realmente quer honrar, que realmente quer estar perto. Essas pessoas acabam se destacando, elas começam a fazer. E aquele que não faz, começa a se levantar. Ah, mas fulano é puxa-saco, ah, mas fulano é não sei mais o quê, porque eu pedi, porque eu... E a gente está falando de uma igreja, mas a gente pode colocar isso numa empresa. É muito comum a gente ver numa empresa, um querendo puxar o tapete do outro para assumir a posição, porque a pessoa ganha $1 a mais, ganha $2 a mais, porque o salário dela é melhor. E às vezes nem é, às vezes é o mesmo salário. Só que quando a gente tem uma fidelidade, e quando a gente honra os princípios, e não confunda honrar princípios com ser evangélico, porque não tem nada a ver, senão não existiria ateu, não existiria pessoas que não servem a Cristo ricas, milionárias. Mas tem pessoas que cumprem princípios e são ricas. E tem pessoas que são ricas, não de dinheiro, mas com o salário que recebe. Elas são fiéis ao Senhor e o Senhor honra, que dá a impressão que o salário dela, o salário dela é maior do que o meu. Porque ela comprou um carro 0 km e eu estou de um carrinho, o salário dela é melhor que o meu, então eu vou puxar o tapete para ficar na mesma, assumir a posição. Não. Porque foi isso que Ziba fez. Espera aí, eu estou para baixo, estou cuidando da terra para eu poder comer. Mefibosete no palácio, como filho de Davi, sendo tratado como um herdeiro. Ele se esqueceu que de fato ele era um herdeiro. E ele, eu vou servir a um Zé Ninguém. Na primeira oportunidade que ele pôde, ele puxou o tapete de Mefibosete. E o que isso vem nos ensinar? Muitas das vezes nós desejamos coisas terrenas. Muitas das vezes nós desejamos várias coisas. E a Bíblia nos diz que quando Cristo vier buscar a tua igreja, tem uma mesa preparada para a sua igreja. Tem uma mesa de honra. Só que muitas das vezes nós queremos honra da terra. Nós queremos ser reconhecidos por homens. Nós queremos ser reconhecidos por pessoas. Nós queremos ser reconhecidos por coisas. E neste reconhecimento, e neste lugar alto, às vezes nós nos perdemos. Há um ditado que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. E no poder é revelado o seu caráter. Porque no poder, Ziba revelou o seu caráter. Um mau caráter. Mas no poder, Mefibosete revelou o caráter dos princípios ao qual ele prezava, que era fidelidade, que era honra. Ele não se deixou levar por bens materiais, porque ele sabia que estando ao lado do rei não faltaria nada para ele. E eu não sei se você está conseguindo entender que a vida, o inimigo, as pessoas pode nos tirar coisas, pode nos tirar tudo dessa terra, pode te tirar o palácio, pode te tirar o trono, pode te tirar talvez aquilo que para os outros seria a tua alegria. Mas ele não pode te tirar uma coisa: estará na presença do rei, estar na presença daquele que quando você caminha lado a lado não te falta nada, aquele que quando você está junto não vai te faltar pão, não vai te faltar comida, não vai te faltar o que vestir, não vai te faltar nada, porque a Bíblia diz que se até as ervas até Salomão se cobrisse, vestir dos melhores tecidos, se até as flores do campo eram as coisas mais belas, e nada disso se comparava ao que o Senhor pode fazer por nós, porque se Ele veste as flores, Ele não ia nos vestir.
produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. E será que nós temos nos alegrado na dificuldade? Será que no momento de um diagnóstico do médico, nós temos nos alegrado? Nós podemos dizer, Senhor, eu confio em Ti. Se eu for curado, é para a Tua glória. Se eu não for curado, também é para a Tua glória. Senhor, tomaram a minha casa, tomaram o meu carro. Eu não tenho nada, mas eu tenho a Tua presença. De mim tomaram tudo, eu fui traído, eu fui roubado, mas não roubaram de mim a Tua presença. Não roubaram de mim o mais importante, a Tua presença. Porque podem te roubar tudo. Podem te roubar tudo, menos a presença. E a presença significa alegria. É sorrir no meio da dificuldade. É as pessoas olharem e dizer, como pode? Tá de pé? Era para estar caído. Era para estar chorando. Era para ter desistido. E ainda continua servindo a esse Deus. Como pode estar sorrindo? Como pode estar falando de um Deus que deixou perder casa, de um Deus que deixou perder um filho, de um Deus que deixou perder pai, deixou perder mãe, de um Deus que deixou vir a doença sobre a minha vida? Como eu posso falar que esse Deus é bom? Ei, Ele entregou o único filho que Ele tinha porque não valia nada. Porque eu não valia nada, você não valia nada. A Bíblia diz que não há um bom, um justo sequer. E Ele ainda assim se entregou por quem não valia nada. E a única coisa que Ele nos pediu em troca foi o quê? Me ame, me sirva, se quiser. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, se quiser, eu estou batendo a porta. Você tem o direito de abrir ou deixar ela fechada. Mas se você abrir, eu vou entrar na tua casa, eu vou ceiar contigo, você vai ceiar comigo. Ceia fala de mesa, de intimidade. Ele só vai entrar, ele só vai fazer morada. Nós só vamos viver num palácio e com o rei se nós abrirmos a porta. Porque para Mefibosete entrar no palácio, ele foi chamado. Ele saiu da lama. Mefibosete saiu do lugar, ele tipifica a igreja, ele tipifica a gente. Saiu de um lugar esquecido, de um lugar abandonado, de um lugar de desprezo, de um lugar de vergonha. Porque eu não nasci num lar evangélico, num berço evangélico. Eu não fui perfeita, não que haja perfeição, porque a Bíblia diz que nós estamos à procura, à estatura de um varão perfeito. Eu fiz muita coisa de errado, eu não vim de uma criação onde eu temia ao Senhor. E por temer, por amor, eu não fazia. Muito pelo contrário. De um lugar de vergonha, de um lugar de desprezo, aonde provavelmente eu não daria nada, aonde as
inspirado, em quem aquela letra está inspirada. Se é em Cristo, se é em algo que está edificando a minha casa. Ou se eu estou cantando bate bumbum, para quem está batendo bumbum? Que eu não sei. E isso é o que tem confundido a cabeça dos nossos jovens. Porque o diabo antigamente entrava na igreja, manifestava e era expulso. Hoje ele entra, ele assiste o culto, bobear, fala até em línguas, rodeia, sapateia, pega fogo. E quando a gente não tem discernimento, a gente ainda fala, não, fulano é profeta. Vai ter um profeta que vai revelar teu CPF. Vou lá na igreja porque ele vai me revelar, porque ele vai isso e vai aquilo. E a gente começa a correr atrás desses profetas que revelam. Sabe qual é o problema? O diabo também revela. O diabo revela. Porque a Bíblia diz que, se eu não me engano, Pedro, Paulo estava passando, aí veio uma mulher com espírito de adivinhação. E aí ele repreende essa mulher. Porque ele estava em espírito ligado. E ele viu quem estava atuando por trás dela. Só que quando a gente não tem intimidade, quando a gente aceita bajulações, porque nós não estamos ligados, aí a gente cai na besteira de correr atrás de profeta, correr atrás de revelação, correr atrás de não sei o quê, e nós nos esquecemos que a maior revelação está na palavra. Que eu não preciso de vir alguém aqui em cima para revelar nada para mim necessariamente. Porque eu tenho um Deus que quando a gente tem intimidade, Ele fala contigo. Se Ele não falar contigo audivelmente, Ele vai te revelar em sonhos, Ele vai te revelar em situações, Ele vai te revelar em pequenas circunstâncias. Mas para isso nós precisamos estar ligados. Para isso nós precisamos saber com quem nós andamos. Ah, não tem nada a ver eu andar com fulano. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem nada a ver fulano que rouba, fulano que faz, eu não. Mas a polícia chegar, se estiver do lado, vai junto. Até provar que fuzil de porco não é tomada, foi todo mundo. Eu falo isso muito com as minhas filhas. Ah, mas é fulano, não sou eu. Você está junto? Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Se alguém tiver uma opinião diferente, ok. Para mim não. Ah, outro dia meu marido pegou o telefone da nossa filha e os amigos dela estavam falando palavrão. Nem era ela, porque ela nem estava perto. Porque fica na chamada 3, 4, 5 coleguinhas, ela sai, deixa o telefone num canto, vai fazer não sei o quê, volta e estão tudo lá batendo papo. E eles falam palavrão. Ah, pra quê? Porque Isaac ficou bravo. Ficou pé da vida. Ela ficou sem telefone uns 3 dias, 3 não, até mais. Acho que só não ficou mais porque nós precisamos sair de casa e tinha que entrar em contato com elas. Por isso que ela pegou o telefone de volta. Mas ficou sem telefone para aprender. Ela já ficou sem Instagram 8 meses. Por causa de uma foto que eu, como mãe, achei inapropriada. Eu falei, não vai ter, enquanto não tiver maturidade para aprender a se comportar. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem para o mundo, não tem para outro. Minha casa, minhas regras. Tá ruim? A porta, vai trabalhar, vai sustentar, vai pagar a conta, vai comprar roupa, vai comprar comida, vai pagar aluguel, vai pagar a luz. Vai ver como é que é fácil a vida de herdeira. Porque eu falo, os adolescentes nessa terra têm um grande privilégio. E os pais que se lasquem, de uma certa forma, para dar esse privilégio aos filhos, principalmente os imigrantes. Porque eu não vou aprender o inglês como elas, eu não estou na escola, eu não convivo com americanos, eu não vou ter um emprego bom como o delas. Eu não falo inglês fluente. Então, o que tem que agradecer? Elas. E aí, o que o diabo quer fazer? Colocar qualquer um no caminho. Para desviar o foco. Principalmente quando os nossos filhos, quando nós somos cristãos, o diabo ele quer tirar o foco dos nossos filhos. O diabo ele quer fazer com que os nossos filhos se misturem com pessoas erradas, se envolvam com coisas erradas, que eles, acima de tudo, não temam a Deus. Porque se eles não temerem a Deus, eles não vão respeitar nem os pais, nem nada, não vai ter problema nenhum, porque é normal. Ah, mãe, eu não fumo cigarro, mas o vape é normal. Hoje eu fui limpar uma casa que o adolescente, 16 anos, tinha um tanto de drenagem de maconha que eu nem sabia o que era, porque era um líquido, era um óleo, que provavelmente ele chupa, não sei como é que faz aquilo, porque eu não sabia. Se a menina não tivesse falado comigo que aquilo era maconha, eu não fazia a mínima ideia.
amigos que são bajuladores, que te dão presentes e depois te puxa o tapete. Te dão com as duas mãos, vem cá. E depois puxa o tapete com uma só, num golpe só. Nós precisamos tomar cuidado. E não é só nossos adolescentes que o diabo tem tentado tragar. São homens, são mulheres. Porque se ele destrói um homem que é casado, uma mulher que é casada, ele destrói uma família. Ele não está destruindo uma pessoa. Ele está destruindo, no mínimo, 3. Se tiver um filho só. São 3. Ele não vai destruir um. Ele vai destruir 3. O inimigo não está fazendo questão de pegar um por um. Ele destrói 3. Porque ele desestrutura um lar. Ele desestrutura uma família. E ali ele conseguiu vencer. Porque a batalha é aqui, é na mente. O inimigo, ele não faz questão de muita coisa mais. Ele trabalha aqui, na nossa mente, no nosso coração. Porque do nosso coração procede as saídas da vida. Eu aprendi a guardar o meu coração. Eu li um livro muito, muito bom. Se chama Coração, do Reinaldo, alguma coisa, eu não sei falar o nome dele. Que fala sobre o coração. Nos ensina a guardar o coração. Porque antes eu levava tudo pro coração, tudo. Seja bom, seja ruim. E eu passava mal. Eu ficava de cama. Enfim. E eu falei, Deus, me ensina a guardar o meu coração. Quando a gente aprende a guardar o nosso coração, o diabo, ele não tem poder de fazer morada, de entrar, de habitar, de dar uma passadinha, de dar uma olhadinha, porque nós aprendemos a guardar o nosso coração. E o principal, porque que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que quando Davi pecava, ele se quebrantava diante de Deus, ele se arrependia, não era um remorso que ele ia lá e retornava para fazer. Não, ele se arrependia, ele pedia perdão. Nós precisamos ter um coração quebrantado, porque a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste quando nós nos entregamos. Quando nós dizemos, olha, eu não mereço, eu não sou nada. Mas pela tua graça, que me tirou de uma terra de esquecimento, que me tirou lá de Lodebar, hoje eu posso habitar em Jerusalém. Hoje eu posso me investir. Hoje eu posso ter filiação. Hoje eu sei que eu tenho uma herança. E que por mais que tudo isso possa me ser tirado, uma coisa não me será tirada: a salvação, a presença do Senhor. Eu não sei o que o inimigo colocou como empecilho na tua vida. Eu não sei que tipo de armadilha ele lançou. Eu não sei se foi uma doença. Eu não sei se foi a perda de alguma coisa muito importante para você. Eu não sei se foi uma dúvida. Eu não sei o que o inimigo ele planejou. E talvez ele está até conseguindo. Mas nessa noite, o Senhor, ele vem e ele te diz que ele entra com restituição. O Senhor, ele diz assim, tem um lugar à mesa. Só permaneça com o teu caráter firme. Só permaneça com os princípios em mim. Porque eu não retirarei de ti a minha presença. Então permaneça firme. Permaneça fiel aos meus princípios, aos meus preceitos, aos meus mandamentos. Porque a presença, ela não será retirada de ti. Pode o inimigo querer te roubar, pode o inimigo querer te tirar até mesmo a alegria, mas o Senhor, ele te restitui aquilo que um dia foi perdido. O Senhor te restitui a alegria, o Senhor te restitui a alegria de poder dizer que ainda que eu esteja passando por dificuldades, eu sei conviver com isso. Assim como Paulo disse, eu sei o que é ter muito, viver com muito, mas eu também sei me contentar no pouco, eu também sei agradecer no pouco, eu também sei ser fiel no pouco. Eu não sei, mas o Senhor, ele te restaura hoje, ele te devolve a mesa, ele te devolve um lugar na mesa, ele te restitui a honra que te foi tomada. Ele te restitui a filiação que te foi tomada em Cristo. Ele te restitui a herança que te foi tomada em Cristo. Ele te restitui a presença que talvez
mais. Ele restitui tudo novamente sobre a tua vida. Porque no lugar de Lodebar, há uma Jerusalém te esperando. Há uma mesa, um banquete preparado para você. Em nome de Jesus, amém?